Bom dia, bom dia. Estamos aqui mais uma segundona, começando mais um Mulheres de Fé. Vocês estão me escutando bem? Hoje nós estamos com um problema de internet aqui, caiu o Wi-Fi, mas vamos ver se sustenta aqui pelo meu 3G. Bom dia. Bom dia, Sil, Conceição, Andréia, Bia. Bom dia. Que a gente possa colocar o nosso coração na presença de Deus nessa manhã. Que nós estejamos conectados com a presença dEle. Bom dia, bom dia. Que a nossa semana comece de um jeito diferente. Que começa na presença dEle. Começa consagrando a sua semana. Colocando tudo aquilo que você tem. Que você possa fazer nesse momento. Hoje, como nós estamos sem internet, nós não temos louvor. Então a gente vai começar de uma maneira diferente. A gente vai fazer uma oração. Coloca o teu coração em oração, em estado de oração. E quando perguntam, né, para Jesus como é que a gente faz uma oração, né? Ele diz, quando você quiser falar com Deus, né, fecha a porta do teu quarto e fala. Simples assim. Que a gente possa ter essa alegria de poder simplesmente falar com Deus. Às vezes a gente sente que Deus é um Deus de longe. Às vezes a gente fica procurando palavras para falar com Ele. E na verdade nós falamos com Deus, assim como eu falo com você. Que a gente possa colocar o nosso coração diante dEle nessa manhã. Bom dia, Pati, Adri. Que a gente... Então começa a conectar com o teu coração. Começa a sentir as batidas do teu coração. Que você possa se concentrar agora. Para que você possa sentir tudo aquilo que Deus tem para você. Começa a abrir espaço dentro de você. Para poder viver tudo aquilo que Deus já preparou para nós nessa manhã. Pablo Marçal, ele ensina a fazer o que ele chama de boot, que todos os dias de manhã a gente faz 3 formas de respiração para que a gente possa se conectar com o nosso corpo. E a primeira delas, a gente vai fazer pedindo perdão para Deus e perdoando as pessoas. A gente vai fazer uma varredura no nosso coração. A física diz que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, se o nosso coração já começa pesado, se o nosso coração já começa com uma mágoa de alguém, se o nosso coração já começa com a semana com uma pendência, a gente fica mais pesado para caminhar. Então, como a gente pode fazer esse primeiro momento respirando e inspirando tudo aquilo que a gente quer colocar para dentro, tudo aquilo que a gente quer viver. E quando a gente expira, a gente poder dizer, toma Deus, toma Deus. Que a gente possa fazer essa experiência então. Que você olhe, e talvez você tenha falhado algumas vezes nesse fim de semana. Talvez você tenha dado uma resposta que você não queria. Talvez o nosso ego tenha falado mais alto. Mas toda vez que a gente está na presença de Deus, Ele tem uma coisa incrível, que é a chance de recomeçar. Ele nos dá uma anistia.
E Ele fala, vamos recomeçar. É como se Ele olhasse para nós e falasse, novo dia, novo dia. Nós já estamos aqui no meio do ano, quase no meio do ano. Quase no meio do ano. E Ele está dizendo, começa o ano. Começa. Tem gente ainda esperando 2020 acabar, tem gente ainda olhando para trás e pensando nas coisas que tinham que ter acontecido, nas diferentes coisas que deveriam ter existido. Que a gente possa então começar essa manhã nesse nosso estado. Nesse nosso estado. Eu aprendi esse fim de semana que uma das coisas para que a gente possa quebrar todas as vivências, as correntes geracionais de coisas pesadas que a gente carrega é o perdão. Como nós precisamos olhar e perdoar aqueles que vieram antes de nós. Quantas coisas talvez você carrega na bagagem que são coisas talvez dos seus pais, vivências da sua infância que às vezes travam de você poder caminhar, de você poder realizar. Falas que talvez você nem se lembre, mas que estão aí fazendo com que a sua autoestima possa estar derrubada. Quantas coisas nós carregamos na nossa mochila que não são pedras de construção. Quantas coisas que a gente possa se colocar na presença de Deus nessa manhã. Que a gente possa saber que os planos deles são tão maiores. Mas que Ele está falando, dá um espaço para mim. Dá um espaço para mim. Para que eu possa trazer algo novo, eu preciso que você possa dar espaço. Então, que nós possamos começar essa manhã fazendo uma respiração. Respira fundo. Sente o ar entrando. Senhor, nós queremos entregar nas Tuas mãos, Deus. Queremos colocar nas Tuas mãos todas as pessoas que já nos magoaram. Nós Te pedimos ajuda, Senhor, por todas as situações que nos feriram e que nós não conseguimos cicatrizar sozinhos. Nós queremos Te pedir, Deus, que você possa trazer uma cura nova ao nosso coração. Senhor, nós Te pedimos, lava palavras duras que foram faladas, situações, Senhor, que vira e mexe ficamos remoendo. Lava, Deus. Ensina-nos a enxergar com o Teu olhar novo. Senhor, ajuda-nos a perdoarmos a nós mesmos. Como nós, às vezes, somos exigentes e ficamos nos cutucando, nos condenando. Senhor, ensina-nos a nos relacionar de uma forma nova com a gente mesmo. Ensina-nos, Senhor, a perdoarmos as nossas fraquezas. Senhor, não como uma forma de que nós possamos viver qualquer coisa, mas como uma forma de que possamos recomeçar livres, leves, atentas. Nós Te pedimos isso, Deus, nessa manhã. Esvazia a nossa bagagem da rigidez, da exigência. Nós queremos começar tudo de novo, tudo de novo. Nós consagramos a Ti, Senhor, e Te pedimos perdão por todas as vezes que nós não conseguimos estar no nosso melhor. Lava o nosso coração. Ensina-nos a começar de novo. Obrigada por esse novo dia que todas as Suas graças se renovam.
todas as suas graças se renovam e nós podemos começar de uma forma nova, nova. Lava, Senhor, lava o nosso coração, que todo o passado, Senhor, sirva de um memorial para que tudo aquilo que você vai edificar para frente. E Deus é tão bonito, Deus é tão bonito que Ele não apaga o nosso passado. Deus, Ele é tão incrível que Ele não apaga o nosso passado. Ele constrói a partir de... Deus é tão incrível que Ele não apaga o nosso passado. Ele diz, olha aqui, eu vou fazer a partir disso. Eu não tenho problema com a tua história, eu não tenho problema com aquilo que você viveu. Honestidade não é não errar, honestidade é assumir o erro. Então Ele está dizendo, eu não tenho problema com isso que você fez, ao contrário. Que isso sirva de um memorial para que nós saibamos como nós não vamos viver sozinhos. Como nós não conseguimos sozinhos, mas na nossa parceria tudo muda, tudo muda. Sabe a sua ferida, sabe a sua ranzinzice, sabe aquilo que você acabou de pedir perdão, talvez por uma mentira, por destratar alguém, talvez por ser exigente demais com você mesmo. Sabe tudo isso que você tem carregado e que tem te pesado? Ele está dizendo, talvez você tenha pedido, Senhor, tira isso de mim. Ele está dizendo, eu vou transformar todas essas coisas. Eu vou transformar todas essas coisas. Porque quando nós estamos em estado de graça, quando nós podemos viver o perdão, Deus pega as nossas partes que estão quebradas. Ele pega as nossas partes que estão quebradas e Ele não joga fora. Ele nos faz de novo. Ele nos faz de novo. Ele cola com fios de ouro. Outro dia eu dizia isso para uma mulher de fé. Olha só, tá cheio de histórias tortas na Bíblia. Cheia de histórias tortas. Não é sobre pessoas perfeitas. É sobre a prostituta que mudou e começou a viver uma vida diferente, se tornou a avó de Davi, da linhagem de Jesus. Era sobre um homem teimoso que queria as coisas do jeito dele e que depois se tornou a pedra, aquele que começou a comunidade cristã. A Bíblia é cheia de histórias tortas, de histórias que pareciam que iam dar muito errado. Mas sabe por que ela é cheia de histórias tortas? Porque a palavra nos mostra sobre o poder da parceria. Que não tem nenhum problema as coisas tortas. Porque a especialidade de Deus é poder reaproveitar e refazer as coisas. A especialidade de Deus é reciclagem. A especialidade de Deus é transformar todas essas coisas. Ontem eu ouvi uma história que diz que tinha uma cidade em que o prefeito já não conseguia coletar lixo. Ele não conseguia coletar o lixo da cidade. Então, aquele lugar começou a se encher de lixo e ele falou com a população, olha só, enquanto a gente não ajeita isso, vocês vão precisar guardar o lixo na casa de vocês. Cada um guarda seu lixo na sua casa. E quando ele disse isso, guarde o lixo na sua casa, porque se a gente deixar para fora vai encher de bichos e a cidade vai ficar contaminada. No primeiro dia, ok, as pessoas guardaram o lixo na casa. No segundo dia, ok. No terceiro dia já estava muito lixo em cada casa. Quarto dia, muito lixo em cada casa. Quinto dia, muito lixo. As pessoas já começaram, as casas, a cheirar mal.
E teve uma pessoa que ela comprou um monte de saco de presente e embalou o lixo da casa dela naqueles sacos de presente e colocou numa praça todos os presentes. Aos poucos, todos aqueles, as pessoas foram parando de carro e pegando presentes, achando que eram presentes. E na verdade levaram o lixo daquela pessoa para casa. Essa era a história, né? E eu fiquei pensando um pouco sobre ela. Primeiro sobre quanto lixo a gente acumula dentro de nós. Quanto lixo a gente acumula dentro de nós. Se não dá para ficar com o lixo da sua casa, como a gente quer ficar com o lixo dos nossos pensamentos, o lixo das coisas que não perdoamos, o lixo das coisas que nos fazem cheirar mal, falar mal, nos intoxicar. Mas eu também fiquei pensando sobre a vertente de quando a gente precisa fingir que lixo é presente. Quanto a gente fica tentando maquiar as nossas falhas. Que bom que você chegou, Carol. Quantas vezes a gente fica querendo maquiar as nossas falhas? Quantas vezes a gente fica querendo fingir que é presente, só que quando o outro abre, ainda cheira mal. Quantas vezes a gente pode até tentar falar calmamente, mas se a gente não tiver mesmo naquela presença, aquilo é que nem a Cinderela, dura até meia-noite. Se o outro chega um pouco mais perto, já vai cheirar mal. Já vai dar uma sensação ruim. Quanto que nós estamos talvez nervosos, pessimistas, tudo isso é lixo acumulado dentro de nós. Que por mais que a gente possa embalar bonito, o cheiro continua o mesmo. Mas eu fiquei pensando que talvez teria uma outra alternativa. A gente ter uma fábrica de reciclagem dentro de casa. A natureza é tão perfeita que ela não produz lixo. A natureza é tão perfeita que ela não produz lixo. Aquilo que não serve mais se torna adubo para aquilo que há de vir. Você pode pegar essa chave? Aquilo que não serve mais se torna adubo para o que há de vir. Não é sobre jogar fora. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então eu queria te convidar a olhar para os lixos que talvez você tenha carregado e que tem impedido de você sentir o cheiro bom das coisas novas. Os lixos de vivências que você teve, de palavras difíceis que te falaram, talvez de coisas que na sua relação, a gente vai falar, né, muito essa semana sobre os relacionamentos. Quarta é especial de relacionamento. Mas quantas vezes os relacionamentos, ao invés de nos construírem, eles são trocas de lixos embalados em papel de presente? Quantas vezes a gente também tem recebido presentes que não são presentes, amores que não são amor? Quantas vezes nós temos recebido lixo do outro? Esse é um tempo onde as pessoas elas estão mais agitadas, mais sensíveis. E a primeira coisa que vem à tona é o cheiro do lixo. Através das nossas palavras. Através das nossas ações. Quantas vezes tem existido lixo acumulado dentro de cada um? Lixo acumulado. Lixo acumulado que de repente tem virado agressão. Lixo acumulado que tem virado falta de paciência. Lixo acumulado que tem se tornado tantas vezes dentro de nós falta de amor, julgamento. Olha, tenha coragem. Ninguém quer se aproximar do lixo, não é? Ninguém quer se aproximar do lixo.
A gente, a hora que joga as coisas no lixo, a gente acha que aquilo não existe mais. Né? Você não fica pensando para onde vai, como é que é. Eu que já fiz um trabalho no lixão e hoje trabalho, uma das minhas consultorias é numa empresa de lixo. Eu sei para onde o lixo vai. Eu sei como é. Mas nós não queremos olhar para isso. Nós não queremos olhar para isso. Tem aí dentro do teu coração um lixão. Quantas vezes você tem acumulado memórias? Quantas vezes tem coisas que têm ainda te feito ficar dolorido? Esse fim de semana mesmo aconteceu uma situação e eu senti isso. Bem-vinda, Márcia. Seja muito bem-vinda. Esse é o grupo Mulheres de Fé. Nós vamos estar aqui até 8h30. Que você possa sentir e entregar o seu lixo para que Deus possa transformar. Para que Deus possa entrar e te ensinar a reciclar seu lixo. E assim como na natureza, que tudo isso seja adubo para o que há de vir. Quando eu olho para trás e vejo quantas coisas eu mudei, eu sou grata. Eu sou grata. Eu olho para isso e falo, obrigado, Deus, porque você tem me transformado. Obrigado, Deus, porque olha o jeito que eu fazia. Olha como eu sou. A gente teve uma Mulheres de Fé que a gente falou sobre isso. Antes eu era, agora. E vocês escreveram tantas coisas incríveis aí. Antes sem paciência, agora confiante nas promessas. Antes, quantas coisas que a gente pode reciclar. Então faça essa oração agora. Respira mais uma vez e diga, Senhor, começa a reciclar meu coração. Reciclar é colocar no ciclo de novo. Colocar no ciclo de novo. Quanto lixo parado, mágoa, má água, água parada que a gente tem guardado dentro de nós. E não é só pelos outros, às vezes é por nós mesmos. Coisas que você não se perdoou de viver, de ser. Toda essa acusação que não vem de Deus. Porque Deus, Ele não acusa, Ele é o Deus da graça, da misericórdia. E Ele está dizendo, vem, entrega para mim todo esse lixo. Entrega todo esse lixo, vamos transformar isso em adubo para tudo aquilo que eu quero plantar, em adubo para tudo aquilo que a gente vai viver. Nós te agradecemos por isso, Deus. Nós te agradecemos porque você tem feito nova todas as coisas. E todas as coisas são todas as coisas. Nós queremos colocar o nosso coração diante de você, Senhor. Nós te agradecemos pela tua graça, porque nós erramos, Senhor. Todos os dias nós produzimos muito lixo. Mas nós sabemos, Senhor, que você é especialista em reciclagem, recicla nosso coração. Nós queremos te pedir, Senhor, tira todo esse lixo que tem aproximado moscas, pensamentos ruins, pessoas e situações de reclamação que a gente tem ficado. Todo lixo atrai moscas que vão dando bicharada em nós. A gente já falou aqui dos infiltradores. Então, Senhor, vem limpar para que venham borboletas, pensamentos de esperança, pessoas que venham trazer para nós palavras de edificação. Senhor, nós te pedimos, limpa, ajuda-nos. Começa a dizer, eu perdoo, Deus. Ainda que você não saiba como fazer isso, começa a dizer, Senhor, eu quero me perdoar de todas as vezes que eu não fui o que eu poderia ser, que eu gostaria de ser. Senhor, eu quero perdoar todas aquelas pessoas que jogaram lixo em mim.
Não porque eu era o lixo, mas era porque era o que elas tinham para dar. Senhor, eu quero perdoar todas as injustiças que fizeram comigo. Perdoe as injustiças. Perdoe as injustiças. Enquanto você ficar na justiça, você está na regra da lei e não da graça. Perdoe as injustiças. Enquanto você fica ali brigando com elas, você fica na lei. Você não pode viver a graça do que Deus tem para você. Senhor, nós queremos colocar todas as pessoas que têm tomado o nosso coração e feito de nós um grande cemitério, um grande lixo. Lava-nos, Senhor. Lava-nos, Senhor. Nós também queremos, Senhor, colocar diante de Ti toda a nossa semana, o nosso pensamento sobre o futuro. Quantas vezes nós sentimos, quantas vezes nós queremos nos preocupar com tantas coisas, quantas vezes ficamos ansiosos, quantas vezes ficamos ansiosos com tantas coisas e ao invés de borboletas, é isso, atraímos moscas. Porque se o nosso passado ele ainda está aqui gritando, ele também vai gerar o nosso futuro. Ele vai fazer com que a gente tenha uma visão pessimista das coisas. As nossas raízes, as nossas bagagens emocionais, elas vão determinar como a gente enxerga para frente. Mas quando a gente está diante de Deus, nada é determinado porque Ele faz tudo novo. Então começa a dizer, Senhor, eu não quero mais essa preocupação. Lava-me, Senhor, dela. Eu não quero mais ficar ansiosa pensando no que vai acontecer, como vai acontecer. Eu não sei qual é o teu impossível de hoje, mas nós estamos aqui no departamento do impossível, senão Deus não nos chamaria de mulheres de fé. Eu não sei qual é o teu impossível, mas que você possa olhar e falar, Deus, eu quero viver o impossível, eu quero confiar em você. Eu quero confiar em você. Mentaliza a semana mais incrível que você pode viver. Começa a mentalizar tudo aquilo que Deus pode fazer na tua vida. Tudo aquilo que Deus pode realizar ainda para tua família, nos seus relacionamentos, no seu trabalho. Começa a mentalizar. Tudo começa pela visão. Tudo começa pela visão. Começa a pedir para Deus para que Ele te abra. Começa a mentalizar. Toda vez que você começa a mentalizar, você começa a dar um comando para o seu cérebro de que isso pode acontecer. Tem gente que diz assim, não, eu já penso no pior porque pelo menos eu não fico triste depois. Eu já penso no pior porque daí eu fico triste depois. Você já está atualizando no seu cérebro uma realidade ruim para você. Uma realidade pesada para você. Eu estava saindo do Rio com o carro super carregado até as tampas. Vocês nem imaginam como estava o carro. E aí meu marido disse, Fernanda, se a polícia parar, o que nós vamos fazer com esse carro ultra carregado, cheio de mala, no banco de trás, não tinha espaço nem para cachorrinha onde que ela ia. E ele falou, se a polícia parar, ela vai querer dinheiro para liberar a gente. Ou a gente vai ter que deixar o carro lá, porque como é que a gente vai fazer? A gente vai levar essas coisas para onde? E eu disse, Deus está na nossa frente. Ele vai andar na nossa frente, Ele vai fazer na nossa frente. Logo quando eu estava entrando no Rio, a polícia parou a gente, né? Por isso que ele estava com essa noia. A polícia parou a gente, aquela toda vestida, né? Com metralhadora, tudo. Parou, mandou descer do carro. Mas a hora que a polícia parou, eu comecei a chamar Deus em oração, porque a gente também tem essa vivência, né, de insegurança, era a linha vermelha, você não sabe, né, o que estão
fazendo ali. E aí, a hora que a polícia olhou, né, e eu falei, eu desço também, moço. E eu em oração, pedindo que Deus estivesse na frente. Ele falou, você também. E a hora que eu fui descer, ele viu, né, que eu estava grávida. Ele falou, você é gestante? Eu falei, sou. Ele falou, não precisa descer não. Ninguém precisa descer mais. Né? Deixa eu só ver sua carta. E aí a gente foi. Né? Como Deus, Ele é um Deus que surpreende em cada detalhe. Começa a mentalizar o Deus que te surpreende. Começa a falar, Senhor, eu estou aqui cheio de expectativa de tudo que você vai fazer nessa semana. Ao invés de você falar, ai, mais uma semana começando, que você vai dar um estímulo para o seu cérebro de desânimo, de contra, você começa a preparar o seu cérebro para o pior. E aí ele começa a emitir isso. Faz o contrário. Que nessa respiração que você vai fazer, começa a mentalizar tudo de incrível que Deus pode fazer na tua vida. Começa a visualizar e falar, Deus, eu sinto e vejo curas. Senhor, eu sinto e vejo a tua mão sobre cada lugar. Senhor, eu sinto que vai ser uma semana de descanso. Senhor, eu sei que você vai abrir caminhos incríveis para mim. Começa a falar com ele. Eu imagino Ana, enquanto ela pedia um filho sem cessar para Deus. Ele mandou Samuel, mas ela já ficava na cabeça imaginando como Samuel seria. Imagina ela ali planejando tudo aquilo. Eu fico imaginando enquanto Noé fazia a arca. Eu não acho que Noé fazia a arca por medo, porque se ele era próximo de Deus, ele não fazia uma arca por medo do dilúvio. Mas eu imagino que Noé, ele já começava a imaginar como seria uma nova terra. Eu estava andando lá no rio, o rio é maravilhoso, e eu estava dizendo isso, né, para o João, falando, nossa, imagina se aqui não tivesse violência, imagina se esse rio não fosse poluído. A gente estava passando por São Paulo, falei, imagina esse rio Tietê, se ele tivesse limpo. E ele falou, nossa, ia ser incrível, ia ser cheio de barcos. E a gente ficou discutindo sobre isso. Imagina se a gente pudesse tirar o lixo e fazer tudo novo. Eu penso que Deus, Ele olha para nós. Ele olha para nós e diz, imagina se você pudesse tirar todo esse lixo e você viver todo novo. Quanta vida nova ia acontecer dentro de você. Começa a atualizar isso no seu coração, no seu coração. Nós te pedimos isso, Deus, nós te pedimos isso. E nessa viagem que eu fiz, as viagens são longas, então elas geram muitas conversas, e uma das coisas que eu estava falando com meu marido era que coisas que os pais dele tinham feito, que coisa que os meus pais tinham feito, que a gente achava que trouxe um mindset bom para nós, que a gente podia fazer isso pela nossa filha. E uma das coisas que eu disse para ele é que os meus pais, eles sempre sonharam, eles sempre buscaram crescer, ambos, né? Ambos. E isso desde a pequena vivência deles, né? Minha mãe era uma mulher que vivia no sítio, ela ia de carroça primeiro para a escola, né? Aquela escola rural, ela queria crescer, ela queria aprender, e ela foi se tornando o primeiro lugar da escola rural, depois o primeiro lugar da cidade. Ela sempre foi buscando, uma mulher que sempre buscou crescer, sempre buscou ir além, aprender. O meu pai também sempre buscou crescer. Com 5 anos ele vendia a revista cristã. Ele sempre focou em como ele podia ajudar mais a família dele. Na 5ª série ele já ajudava a bancar a casa dele. Então eles sempre buscaram crescer. Meus pais sempre buscaram crescer. E uma das coisas que eles fizeram, né, que eu contei para ele, eu lembrei disso, é que quando a gente era muito pequeno, os meus pais, um dos passeios que a gente fazia na cidade era parar na casa, na frente da casa que eles sonhavam um dia morar. Ela nem estava à venda, mas eles paravam na frente de uma casa
Então minha mãe falava assim, vamos lá ver a casa linda. Então o nosso passeio era para ver a casa linda. A gente parava na rua de trás, né, porque era um terreno baldio na frente, para não ficar chato, porque a gente ia muitas vezes ver a casa linda, que era a casa que um dia eles desejavam morar. E a gente comprou esse sonho, né? Nós éramos pequenininhos, eu tinha 3, 4 anos. E a gente falava, então vamos ver a casa linda, esse era o nosso passeio. E a gente ia lá e ficava olhando a casa linda que um dia a gente podia morar. E esse era um passeio nosso. Imagina o dia que os meus pais compraram essa casa. Eles compraram, depois de um grande tempo, eles compraram essa casa. O que eles colocaram para nós não era sobre a casa linda, mas era sobre você poder sonhar, sobre o poder daquela visão de você poder sonhar e aquilo poder acontecer. E de você sentir que pode realizar. Sabe por que Deus, Ele colocou o sonho em nós? Para que nós saibamos que tudo começa no sonho e depois Ele começa a realizar. Depois Ele começa a realizar. E talvez no seu coração você possa falar assim, mas e se eles não tivessem conseguido comprar casa? Não é sobre a casa. É sobre a capacidade de sonhar e colocar diante do coração de Deus para que Ele faça coisas maiores ainda, maiores ainda. Que você possa fazer essa oração de fé nessa manhã. Senhor, Senhor, nessa manhã, me dê sonhos novos. Que eu não desista dos meus relacionamentos. Me dê sonhos novos que seja melhor do que eu sonhei. Melhor do que eu sonhei. Essa semana eu disse para uma mulher que eu apresentei o Mulheres de Fé para ela. E eu disse, calma, ela está passando por uma vivência muito difícil no relacionamento dela. Eu disse, calma, o melhor está por vir. Começa a mentalizar a vida nova, novos céus, novas terras, novos céus, novas terras. Senhor, abre a nossa visão, Deus. Tem tantas coisas que precisam ser modificadas nas nossas famílias. Nós queremos mentalizar, Senhor, agora, não como um poder da mente, mas como o seu poder diante das circunstâncias, do quanto você pode transformar a cada um. Quantas guerras espirituais nós vivemos, Senhor, que tem consumido a humanidade de lixo. Senhor, nós te pedimos, renova-nos, Deus, renova-nos, faz-nos de novo. Nós queremos mentalizar uma semana incrível. Começa a agradecer, Senhor. Senhor, nós te agradecemos por essa semana incrível. Nós te agradecemos por tudo novo que você está nos dando. Nós te agradecemos, Senhor, por experiências incríveis contigo. Nós te agradecemos pelas pessoas que você vai colocar no nosso caminho. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós somos filhos teus e você tem preparado o melhor para nós. Senhor, obrigada, porque o Senhor tem o melhor para nós, mesmo sem que a gente entenda. Obrigada pelo teu melhor. Obrigada pelo teu melhor na nossa casa. Obrigada pelo teu melhor nos nossos relacionamentos. Obrigada pelo teu melhor, Senhor. Obrigada, Deus. Começa a agradecer por tudo aquilo que Deus ainda vai fazer na tua vida. Começa a agradecer. Senhor, eu te agradeço por famílias restauradas. Eu te agradeço por novas curas. Eu te agradeço, Senhor, por mulheres que se levantam em fé nas suas casas. Por homens que sejam tocados e verdadeiramente honrem a tua família. Senhor, nós te agradecemos pela paz na humanidade, nós te agradecemos pela saúde mental, espiritual, física. Nós te agradecemos, Senhor, por todas as suas surpresas que a gente nem pode imaginar ainda. Senhor, nós te agradecemos.
A gratidão abre o coração de Deus, começa a agradecer. Começa a agradecer. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, como você tem sido cuidadoso para conosco. Obrigada, Senhor. Que o teu coração possa começar a agradecer por aquilo que você ainda não viveu. Minha irmã me ensinou isso esses dias. Ela disse: Feira, eu fiz uma lista agradecendo por tudo aquilo que eu ainda vou viver em Deus. E aí eu experimentei fazer essa lista para agradecer tudo aquilo que eu ainda vou viver em Deus. Começa a agradecer tudo aquilo que você ainda vai viver em Deus. E o Espírito Santo, enquanto eu fazia essa oração, era como se eu sentisse no meu coração de que quando a gente diz, né, que a gente vai viver o melhor nas relações, que a gente vai viver o melhor no nosso trabalho, era como se o Espírito Santo dissesse: o melhor sou eu em você. Muitas vezes a gente está esperando o melhor apenas do lado de fora. Muitas vezes nós estamos esperando o melhor apenas do lado de fora. De uma forma passiva. E Deus, Ele tem falado no nosso coração. Preste atenção nas histórias. Preste atenção em tudo aquilo que foi liberado. Preste atenção em tudo aquilo que está na palavra. O melhor, ele é acessado pela fé. Começando por nós, quando o próprio Espírito de Deus fala em nós. O melhor no seu trabalho, talvez comece por você. Você não vai chegar lá e as pessoas simplesmente vão estar felizes, saltitantes e as coisas mudaram. Talvez você saia dessa live e seu marido ainda esteja resmungão, o seu filho. Mas se você ouvir e deixar a voz do Espírito Santo em você, você pode começar a plantar, semear o melhor na tua família. Você vai poder trazer o melhor, uma postura nova, um jeito novo em todos os lugares. Você vai começar a liberar, porque você já recebeu agora a porção mais importante, que é o Espírito Santo de Deus. Comece a dizer: seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Vamos construir uma semana nova, uma vida nova. Comece a agradecer por essa presença. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque você tem construído coisas incríveis entre nós. Incríveis. E nós queremos viver todas essas coisas. E sabe de uma coisa? A palavra de Deus, que olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus tem preparado para nós, Ele sempre nos surpreende. Começa a abrir o teu coração para que você possa viver uma inundação de surpresas, uma inundação de surpresas de Deus na tua vida, na tua casa. Que você possa estar o tempo inteiro conectada com Ele. Obrigada por isso, Senhor. Obrigada por isso. E hoje, enquanto eu estava sentada aqui no meu quarto de guerra, sem saber muito o que falar, me vieram duas coisas. Você pode sentir Deus agora no teu coração te acalmando e começando a preencher você, cheio desse combustível que vai te ajudar a queimar, a brilhar, a sentir Ele mais forte em cada momento. Que você possa viver essa experiência mais profunda. E hoje eu senti saudade de Deus. Falei: Deus, parece que eu tô com saudade de você, de estar mais perto, de escutar mais. Uma das coisas que eu li, né, no meu quarto de guerra essa semana lá no Rio, era o quanto que eu fazia contei para vocês, poucos pedidos sobre as coisas, mas muito sobre a minha relação com Deus. Muito sobre eu e Ele. Eram cartas nossas, coisas nossas, pedidos de como eu queria ser para Ele. E o quanto que eu senti saudade disso, né?
E eu fiquei pensando hoje de manhã, quando o nosso coração tem saudade de Deus. Quando o nosso coração tem saudade de Deus. O nosso coração... o Rubem Alves tem uma frase que diz assim: saudade é a alma falando para onde ela quer voltar. Saudade é a alma falando para onde ela quer voltar. Quando a gente tem saudade de alguém, é a nossa alma dizendo que faz falta aquele lugar, aquele coração onde há encontro de alma. A verdade, o Safra, né? Gilberto Safra, que é um professor da USP de São Paulo, ele diz: nós carregamos um vazio dentro do peito que é do tamanho de Deus. Então, dentro de nós há sempre um espaço, um vazio que nos dá saudade da onde nós queremos voltar. Da onde nós queremos voltar. Alguém escreveu no começo da live assim: eu estava fazendo oração todos os dias para que alguém não morresse. Um dia que eu não rezei, ele morreu. Olha só, não foi falha sua. Deus não trabalha assim. O dia que você não comparece, Ele que te castiga. Não, esse não é o trabalho de Deus. Esse era o plano de Deus. Nós somos feitos para o céu. Nós somos feitos para o céu. Nós temos saudades do céu. Sabe por que você gosta de coisas bonitas? Você já pensou por que o bonito agrada seus olhos? As coisas bonitas agradam os olhos. As coisas cheirosas agradam os olhos. Por que o lixo não nos agrada? Porque a nossa alma reconhece da onde a gente veio, para onde nós queremos voltar. Então, que a gente possa olhar para o nosso coração e reconhecer a nossa saudade do céu, a nossa saudade de Deus. Enquanto eu pensava sobre isso, me vinham duas coisas. Quando nós não reconhecemos que o nosso buraco é saudade de Deus, e nós queremos preencher de qualquer entulho. A mulher do poço, ela tinha muita sede. A mulher do poço, ela tinha muita sede. Não é à toa que a história se dá num poço. Aquela era uma mulher sedenta, e eu já falei tantas vezes, né, sobre ela, porque sou encantada por essa mulher. Mas que essa mulher que tinha tanta sede, era uma mulher, eu não sei se você é, mas eu sou uma mulher faminta, eu sempre quero mais, sonho com mais. Então, eu me identifico com ela. Só que essa mulher, ela não sabia do que era essa saudade dela. Da onde vinha a fome que ela tinha. E quando ela está lá e Jesus interrompe a conversa e diz para ela: ei, cadê seu marido? Não tinha nada a ver lá com cré, né? Quando Deus nos interrompe e faz uma pergunta que não tem nada a ver com o que você está falando, é para que Ele atinja exatamente o seu ponto de distorção. Não tinha nada a ver com a conversa que você estava tendo com Deus. Ele vai lá e te faz uma pergunta, Ele te coloca um pensamento. Ele começa a atingir o teu ponto de distorção. Outro dia eu estava colocando para Deus, assim: Deus, por que isso está acontecendo? Eu chateada com uma injustiça. E Deus, Ele me interrompeu e disse assim: se eu perdoei, quem é você para não perdoar? Se eu que fiz essa criatura, se eu que planejei tudo isso, quem é você para não perdoar? Esse era o meu ponto. Eu estava lá pedindo para que Deus cuidasse, para que Deus refizesse, mas não tinha perdão na história. Não era sobre perdão, era sobre a barbaridade, o que aquilo estava acontecendo. E Ele mostrou a distorção do meu coração, onde eu ficava só no julgamento. Então olha o que Deus está nos falando. Aquela mulher diz: eu não tenho marido, mas a palavra diz: e ela tinha 5 maridos. Isso significava, né, que ela buscava preencher aquele vazio com amores, com coisas, mas quando Jesus pergunta para ela, ela responde: eu não tenho. Sabe aquela sensação que você busca, mas no fundo parece que você não tem?
São os milhões de amigos, né, do Facebook e no fim das contas parece que não tem ninguém para ligar. Te dá aquela sensação de solidão. São todas as coisas que você se encheu e no fim te dá uma sensação de esvaziamento. Todas as vezes que a gente não reconhece o nosso buraco do tamanho de Deus e não sabe onde buscar, a gente começa a encher de qualquer coisa que não nos preenche. Por isso que Jesus diz: eu tenho a água que nunca mais te dará sede. Quando eu ouvi essa palavra, eu falei: eu quero essa água. Eu preciso dessa água. Se a gente não reconhece a saudade que a gente tem de Deus, a gente vai começar a tentar encher com qualquer coisa. Mas se a gente reconhece, a gente sabe exatamente quando voltar para o centro. A saudade é um imã da nossa alma. É um imã poderoso. Tava lá o filho pródigo, fazendo tudo de errado, mas se bastando. Quantas vezes você fala: Deus, tá bom, você não fez, deixa que eu faço sozinho. Você é dessas às vezes? Eu sou, né? Deus, já que você não resolveu, deixa eu resolver. Aí a gente começa a resolver as coisas, a gente começa a fazer as coisas, que nem o filho pródigo. Tá? Me dá aqui minha parte da herança, dá aquilo que é meu e eu resolvo, tá bom? E aí você não consegue fazer do jeito de Deus, claro. Quando a gente está nesse se bastar, muitas vezes a gente tem aquele clique e fala: eu não aguento, tô cansada. Não dá para carregar esse peso sozinho, não dá para carregar essa realidade sozinho, não dá, tá pesado. E quando a gente pode entender isso, a gente pode então olhar para Deus e fazer como Ele fez, sentir saudade de casa. E poder voltar. E sabe como o Pai nos recebe? De braço aberto. Ele tá falando: por que você fez isso? Por que você quis se bastar? Agora se vira. Não é assim que Deus trabalha. Se a gente pode reconhecer a nossa saudade de Deus, a gente vai conseguir fazer como Raabe, que era prostituta, e que talvez você possa falar: oh, que horror, eu nunca seria prostituta. Se a gente for pensar, é um vazio de um coração, uma carência. Quantas vezes talvez nós carregamos carências de ser valorizadas, de ser reconhecidas, vivências nossas, de nos sentirmos amados, e que isso pode ser no seu trabalho, nas suas vivências, e que a gente fica ali, né, à mercê do que os outros pagam, do leilão que o outro faz de você. E tem hora que você se acha boa, tem hora que você se acha ruim, tem hora que você se acha importante, tem hora que você não se acha mais, você fica: tô rico, tô pobre. Mas ela, quando chega os espias com uma má notícia que eles iam destruir a cidade, ela reconhece ali do que ela tinha saudade. Ela fala: eu sei que existe um Senhor a quem vocês servem. Ela reconhece, não era nem algo do povo dela, mas ela reconhece. E a palavra reconhecer quer dizer conhecer de novo. Fala dessa saudade do nosso coração, daquilo que realmente faz sentido para nós. Sabe aquela sensação gostosa que às vezes você vive e dá uma sensação de plenitude? Não a euforia, aquela paz que você fala: nossa, que delícia isso. Tua alma reconhecendo a presença de Deus. Que a gente possa olhar para Ele. E eu tô vendo aqui as meninas de Piraju colocarem girassóis, e eu quero contar isso só para terminar. Piraju, né, começou uma experiência que nós vamos trazer para todas as mulheres de fé, mas elas começaram uma experiência de um projeto Girassol, as mulheres de fé. O girassol tem saudade do sol. O girassol tem saudade do sol, por isso ele busca o sol. O girassol, ele tem uma bússola que aponta para ele aonde ele precisa receber todo o calor, toda a energia. O girassol busca o sol. Ele tem saudade do sol, ele sabe aonde buscar. Olha que incrível isso. Mas nos dias sem sol, os dias nublados, os girassóis, eles se viram um para o outro,
porque eles mesmos são a presença de Deus, a presença do sol para os outros. O que Deus está querendo dizer para nós, lembra o que Ele falou no início? A melhor parte sou eu em você. Saiba me buscar, tenha intimidade comigo. Deixa eu te revelar, deixa eu te encher do melhor calor, da melhor energia, da melhor luz. E nos tempos onde não tiver sol, isso não é onde não tiver Deus, nos tempos onde as pessoas sentirem escuridão, o André Fernandes fala isso, as pessoas que têm saudade de Deus, ao nos encontrarem, deveriam matar essa saudade, porque elas deviam experimentar esse Deus vivo em nós, de tal maneira, que elas pudessem falar, fui visitada por Deus hoje. Será que a gente tem sido esse girassol para as pessoas? Nesse tempo de escuridão, nesse tempo de que talvez as pessoas tenham sentido uma coisa longe, né? Um Deus de longe, uma sensação de desespero generalizado. Será que a gente tem podido ser girassol para os outros? E Piraju, então, ela escalou formas desse projeto acontecer. E nós vamos começar a fazer esse projeto entre nós, no todo do Mulheres de Fé, para que nós sejamos girassóis uns para os outros, para que a gente possa aquecer, para que a gente possa estar atento ao que o outro está precisando, a ser um pedacinho de Deus. E elas fazem isso, então, elas começaram em 3 dimensões, intimidade com Deus, buscando o melhor de si, depois, podendo entregar o melhor para o outro, fazendo ações de atos de amor para outras pessoas, inclusive para a comunidade. Cada mês, Piraju abraça uma família e atende socialmente essa família e espiritualmente também, em oração e providência. Cada mês, o grupo de mulheres, elas cuidam de uma família, com cesta básica, com roupa, vendo o que aquela família precisa e elas começam a cuidar na comunidade. Ações concretas. Fé sem obras é morta. Nós vamos começar a estruturar esse projeto para toda mulher de fé, para que nós possamos ser girassóis. Eu nem sabia que ia ser isso hoje, já estou de amarelo, ó. Em homenagem ao projeto Girassol. A gente vai aprender para que a gente comece a viver essa beleza, da gente poder se ligar ao sol e poder trazer para aqueles que estão mais no escuro, uns para os outros, um pouco mais de luz da presença de Deus. Vocês topam viver isso? Topam? Vamos fazer isso. E nós vamos fazer isso em formas concretas, com passos concretos. Nós vamos começar a viver isso com passos concretos, podendo ajudar pessoas. Combinado? Vamos fazer isso? A gente vai estruturar esse projeto e vai ter um dia, então, que nós vamos trazer, e cada cidade, então, vai começar a ter vai pilotar esse projeto para que a gente possa dar seguimento, né? Para que nós todos sejamos pedacinhos de girassol. Que a gente possa levar isso para as pessoas que Deus confia a nós. Começa a colocar em oração para que o Espírito Santo conduza. Ele vai ensinar a forma, assim como ele ensinou a forma da gente fazer os presentes, ele vai nos ensinar a melhor forma da gente poder viver isso em cada núcleo. Tá bom? Começa a colocar em oração. Senhor, é tudo teu, que seja do teu melhor jeito. E como eu tenho gratidão pelo sim pronto de vocês. É muito bom, esse grupo é incrível, incrível, incrível. Eu falei de vocês sábado para essa pessoa, né? Eu disse, não, esse grupo são pessoas incríveis, que estão vivendo experiências incríveis, como o meu coração ama cada uma. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Todas as vezes que a gente se encontra, a gente tem um propósito para viver. E o nosso propósito até a nossa quarta-feira, e presta atenção, porque agora você só tem metade do ano para que você possa construir.
Então, agora vale 2%. A cada 3 dias e meio a gente vive 1% do ano. Você faça mais intencional ainda. Que você possa... Você vai ter 2 tarefas para viver o propósito. Uma é para que você possa, então, fazer uma reciclagem aí. Vai para o seu quarto de guerra. Escreve todas as pessoas que você precisa perdoar e peça que Deus te ajude. O Espírito Santo te ilumine todas as travas, todos os lixos, né? E para que isso possa ser limpo aí dentro de você. Essa é a primeira tarefa. E a segunda tarefa do propósito é que você possa começar a experimentar ser um girassol, a levar o melhor de Deus que existe em você para as pessoas. Então, cada situação, peça que Ele vá com você, que Ele fale através de você, que você seja esse instrumento, que a gente comece a treinar a ser girassóis. Esse é o nosso propósito. Limpa a sujeira e seja um girassol. E que a gente, nossa intenção de oração, todas juntas, né? Nós vamos estar na intenção de oração por todas as pessoas que estão perdendo a fé, todas as pessoas que estão perdendo a fé na vida, nas circunstâncias, todas as pessoas que estão perdendo a fé, que você possa colocar cada uma delas. E também por todas as pessoas que ferem outras pessoas, que estão cheias de lixo, e já nem se reconhecem mais, acham que elas são o próprio lixo. Comece a pedir por cada uma delas. Que a gente possa estar juntas, unidas em oração. E também por cada intenção de cada mulher de fé, cada uma que traz aqui. Nós continuamos pelo Alcir, pela Márcia, pelo Jorge, tantas pessoas que a gente coloca aqui em oração juntas. Que você tenha uma semana cheia de surpresa de Deus. Começa a irradiar a luz e Ele vai começar a aumentar toda a luz que Ele derrama sobre você. Um beijo grande, até quarta-feira, especial Relacionamentos quarta-feira, hein? Não perca, não perca. Que a gente possa chamar mais um, quarta-noite, especial Relacionamentos. Um beijo grande.